Olá, eu sou Dora Barros e hoje vou trazer algumas dicas de comportamento para ser aprovado numa entrevista de emprego. Esse é um momento muito importante onde um candidato e um entrevistador de RH se conhecem pela primeira vez, se veem pela primeira vez. Então, às vezes o candidato em função do nervosismo, em função da tensão e tudo, ele fala, mas não é o que o entrevistador quer ouvir. E esse primeiro momento, ele é extremamente importante para um candidato que está concorrendo a uma vaga de emprego. Então, esse é um momento onde eles estão se conhecendo e ambos falam, um fala da empresa, né, a respeito daquela vaga, fala de algum detalhe que não está descrito às vezes no anúncio da vaga, às vezes não está naquela descrição. E ele fala um pouco da empresa. E aí o candidato, normalmente os entrevistadores, eles dão a oportunidade de o candidato falar. Então, eles geralmente fazem aquelas primeiras perguntas e tal, me conte sobre você, me fale de você e tal. E aí, nesse momento, o candidato desaba a falar e não quer mais parar. Então, a minha primeira dica para esse momento é: seja objetivo, fale somente o que for necessário e sucintamente, seja bem sucinto e fale o que for necessário. Não fique fazendo voltas para dizer uma coisa tão pequena às vezes, né? A segunda dica é: olhe nos olhos do entrevistador. Isso é muito importante. Quando nós falamos com um amigo, conversamos com um amigo, estamos ali tomando um café, ou no corredor da faculdade, ou às vezes até na empresa mesmo, o que a gente quer? A gente faz o seguinte: a gente olha nos olhos da pessoa e quer que a pessoa olhe para a gente também, porque isso transmite confiança, isso transmite seriedade, isso transmite mais confiança e credibilidade. A terceira dica é: escute com atenção. Tem tudo a ver com a segunda dica, né? Quando você olha nos olhos, você escuta com atenção. Se você prestar atenção na pergunta que ele lhe fizer, quando você estiver ali, você vai saber responder dando a resposta correta de acordo com a pergunta. Às vezes o entrevistador faz uma pergunta e ele espera ouvir algo mais sucinto, que a resposta daquele candidato esteja dentro daquilo que ele procura num candidato para o perfil daquela vaga. Então, às vezes, o candidato fala e não diz não dá a resposta daquela pergunta. A quarta dica é: seja naturalmente você mesmo. Seja você mesmo. Haja com naturalidade, como se você estivesse ali conversando com uma pessoa conhecida já. Então, fale de você, fale do que ele lhe perguntar. Não precisa, nesse momento, você ficar falando das suas histórias profissional, das suas aventuras, de tudo mais, da sua família, a não ser que o entrevistador pergunte. Se ele perguntar, responda e pronto. Não precisa ficar contando muitas histórias, porque quando a gente está naquele momento ali da entrevista, a gente tem outros candidatos para entrevistar. Então, a gente não pode esquecer, como candidato, a gente não pode esquecer que aquele entrevistador tem outras coisas para fazer, tem outras pessoas para entrevistar para aquela vaga. A quinta e a última, que eu considero muito importante também, é: demonstre alegria em ser contratado pelaquela empresa. Demonstre satisfação, seja criativo naquela hora de responder, de dizer por que você deve ser contratado para ocupar aquela vaga, aquele cargo. Diga por quê, diga da sua alegria, fale por que você merece ser contratado. O que a empresa deve esperar de você? O que você tem para oferecer para a empresa? É isso que o entrevistador quer. Ele quer extrair de você o melhor possível para aquela vaga. Então, nesse momento, é o momento de você dizer por que você deve ser contratado. O que a empresa vai ganhar?
com a sua contratação. Então, essas são algumas dicas que eu considero muito importantes. Quem já seguiu se deu muito bem. Então, por isso que eu resolvi trazer, porque isso aí é uma experiência, é uma vivência minha. Eu sei como é, eu sei como se faz. Então, eu vejo muito isso no dia a dia, na prática. As pessoas não sabem dizer por que a empresa deve contratá-lo. O que a empresa vai ganhar com a contratação daquele candidato? Então, muitas vezes a gente pergunta e o candidato diz: é que no momento eu estou desempregado e essa empresa é muito boa, paga direitinho, então é isso que eu quero para minha vida e eu pretendo. Mas ao invés de dizer isso, diga que a empresa vai ganhar com a sua contratação, porque você quer crescer na empresa, você quer ajudar, você quer colaborar para o crescimento daquela empresa e você se coloca à disposição para ajudar, para colaborar, você quer ser um colaborador daquela empresa, no crescimento daquela empresa. Então, meu nome é Dora Barros e eu espero ter ajudado. Se você já viveu essa situação, diga nos comentários se você ajudou, que assim nós vamos estar juntos ajudando outras pessoas, porque muitos erram porque ficam nervosos. Outros erram porque não sabem. Então, a minha ideia aqui é ajudar outras pessoas, ajudar quem não sabe se comportar numa entrevista de emprego. Então, um abraço.